Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, mais uma aula de cinemática. Estamos agora na aula número 6, classificação dos movimentos. É nessa aula que a gente vai falar que é um movimento progressivo, que é um movimento retrógrado, o que é um movimento acelerado, o que é um movimento retardado. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. Então bora para a vinheta para a gente poder começar essa aula aí, galera. Muito bem, meus amigos. Então é hoje que nós vamos aprender o significado desses quatro nomes: progressivo, retrógrado, acelerado e retardado, e como a gente determinar num certo instante se um movimento ele é chamado de progressivo ou retrógrado, se ele é chamado de acelerado ou retardado. Vamos ver isso através de formato de equações e também através de gráficos. Então vamos para a nossa primeira tela aí. Classificação de movimento. Primeiro critério, quanto ao sentido do movimento. Então, ou é uma coisa ou é outra, galera. É bem simples. Ou o movimento é chamado de progressivo ou ele é chamado de retrógrado. Sérgio, quando que eu sei que é progressivo? Quando que eu sei que é retrógrado? Tranquilinho, galera. Repare que aqui ó, nós temos a setinha mostrando para onde que a trajetória está orientada. Sérgio, o que seria isso no mundo real? Pensa na rua da sua casa, a numeração cresce para um lado. Esse é o sentido da trajetória. É para onde a numeração aumenta. É o sentido positivo da trajetória. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Então, essa trajetória, ela nos anota aqui, ó, para onde que é positivo. O positivo nessa figura é para a direita, nessa aqui também é para a direita. Esse é o sentido para a direita a favor da trajetória. Então, um objeto que esteja andando a favor da trajetória, como esse carro, ele está em movimento progressivo. É um movimento a favor da trajetória. Sérgio, tem alguma dica? Tem, dica power. A dica é a velocidade dele aponta no sentido positivo da trajetória. Então, você quer analisar se o movimento é progressivo? Olha o sinal da velocidade. Se a velocidade for positiva, é progressivo. Simples assim. Agora, o carro ele pode estar voltando pela rua. Né? Da mesma maneira que ele pode estar avançando, ele pode estar voltando. Então repare aqui, ó, ele está voltando no sentido oposto ao da trajetória. Isso significa que a velocidade dele não está apontando, deixa eu fazer essa velocidade mais grossa, não está apontando no sentido positivo do movimento, mas sim no sentido negativo. Então, movimento contrário à trajetória é chamado de retrógrado. E como é que você vai descobrir isso matematicamente? É só olhar o sinal da velocidade. Se a velocidade for negativa, é retrógrado. Ele está voltando pela rua. Então, agora a decoreba. Movimento a favor da trajetória, progressivo. Qual é a dica matemática? Velocidade, sinal positivo. Movimento contrário à trajetória. Como é que é o nome do movimento? Retrógrado. Como é que você descobre matematicamente? É o sinal da velocidade é negativa. Simples assim, galera. Vamos então agora para a nossa segunda parte, que é analisar se o movimento é acelerado ou retardado. Ou seja, é uma classificação quanto ao módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade está aumentando, Sérgio, como é que eu sei que o módulo da velocidade está aumentando? Muito tranquilo, ó. É quando você pisa no acelerador, tá? Aí é movimento acelerado. Então chamamos de movimento acelerado quando você está pisando no acelerador. O que acontece quando você pisa no acelerador? A velocidade aumenta. Então você estava aqui, ó, com uma velocidadezinha aqui, ó, para a direita,
e você está pisando no acelerador, você está andando mais rápido. Olha lá. Beleza? Então, nesse caso aqui, quais são as dicas matemáticas? Ó, eu vou representar a velocidade de laranja e a aceleração de verde. Então, a velocidade, repare, deixa eu escrever de novo. Repare que a velocidade, ela está apontando para a direita, então ela tem sinal positivo. E como você está pisando no acelerador, significa que a sua aceleração também é para a direita. Ou seja, a aceleração é positiva. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, significa que a aceleração está junto da velocidade, a velocidade vai aumentar. Então, quando os dois forem positivos, é movimento acelerado. Deu para entender? No caso, a velocidade positiva é progressivo, com aceleração positiva também, então é progressivo e acelerado. Agora, você pode pisar no acelerador voltando para casa, voltando pela rua. Então, repare aqui, ó, né? Então, você está voltando devagarinho, olha o seu vetor velocidade, e aí você está pisando no acelerador. Pisar no acelerador é acelerar junto com a velocidade. Então, se a velocidade está para a esquerda, a sua aceleração também está para a esquerda. Quando você pisa no acelerador, você gera uma aceleração a favor da velocidade. Então, se a velocidade é para a esquerda, você está pisando no acelerador, você está aumentando ainda mais essa velocidade. Então, o que vai acontecer? A velocidade vai ficar maior aqui, ó. Você vai andar cada vez mais rápido. Agora vamos analisar os sinais. Sinal da velocidade está para a esquerda é negativo. E o sinal da aceleração é para a esquerda é negativo também. Opa! Então, acelerado não é só quando a aceleração é positiva. Porque repare, ó, essas duas situações que eu coloquei aqui, os dois movimentos são acelerados. Tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, quando que eu sei, Sérgio, que é acelerado? Quando a velocidade e a aceleração estiverem juntos no mesmo sentido, sejam os dois positivos ou sejam os dois negativos. Então, para falar se é acelerado, não basta olhar no sinal da aceleração. Você tem que olhar nos dois sinais. Se os dois sinais forem positivos, como nesse caso, ou negativos, como nesse caso, é movimento acelerado. No primeiro, é progressivo e acelerado. E o segundo é retrógrado e acelerado. Mas nesse tópico a gente está falando se é acelerado ou retardado. Então, qual que é a dica, Sérgio? A dica é acelerado quando, então vamos anotar a dica aqui, ó, velocidade e aceleração com sinais iguais. Se os dois tiverem sinais iguais, velocidade e aceleração, é acelerado. Deu para entender? Então você vai ter que olhar nos dois sinais. Se forem iguais, é acelerado. Agora vamos para a situação em que a gente pisa no freio. É um movimento retardado. O que acontece quando você pisa no freio? A velocidade diminui. E por que acontece isso? Porque você gera uma aceleração contrária ao movimento. No acelerado, aceleração e velocidade juntos. Quando você pisa no freio, você gera uma aceleração contra a velocidade. Então, por exemplo, ó, aqui nesse primeiro caso, aqui nessa primeira figura. Então, o carinha está andando para a direita. Então, olha a velocidade dele aqui para a direita, certo? Só que você está pisando no freio. Se você está pisando no freio, você está gerando uma aceleração contrária à velocidade. A velocidade é para a direita, a aceleração é para a esquerda. Qual é a consequência disso? Vai diminuir a velocidade. O cara vai andar cada vez mais devagar. Beleza? Vamos falar dos sinais? Vamos lá. Então, nesse caso, o cara está andando para a direita, a velocidade é positiva, ele é progressivo. Mas como ele está pisando no freio, é porque a aceleração é negativa. Então, repare, velocidade positiva com aceleração negativa. Sinais contrários, tá vendo? Isso significa que ele está pisando no freio, que a velocidade vai diminuir. Mas ele pode pisar no freio voltando também, né? Então vamos lá. Então você está voltando aqui ó, pela rua, você está voltando rápido. Então você tem aqui uma grande velocidade. Mas você está pisando no freio. Ao pisar no freio,
significa que você está gerando uma aceleração contrária à sua velocidade. Se a sua velocidade está para a esquerda e você está pisando no freio, a sua aceleração está contrário, está para a direita. Qual vai ser a consequência disso? A sua velocidade vai diminuir. Você vai diminuir a velocidade. Movimento retardado. Vamos agora pensar nos sinais. Então, é acelerado quando eu tiver os dois com sinais positivos ou os dois com sinais negativos, sinais iguais, é acelerado. Agora, se a velocidade for positiva e a aceleração é negativa, está pisando no freio, sentidos opostos, está pisando no freio. Nesse último caso, a velocidade é negativa, então é um movimento retrógrado, ele está voltando e pisando no freio, ou seja, a aceleração está ao contrário, a aceleração está positiva. Então, qual é a sacada? Qual é a dica? Qual é a dica para guardar? Para guardar, para guardar? Velocidade e aceleração com sinais iguais é movimento acelerado. Agora, se for sinais contrários, é movimento retardado. Velocidade e aceleração, sinais contrários. Sinais contrários, velocidade e aceleração, significa que o movimento é retardado. Nessa primeira figura ele é progressivo e retardado, na segunda situação é retrógrado e retardado. Então não confunda. Temos dois critérios. Vamos voltar no primeiro critério. Movimento a favor da trajetória, velocidade positiva, progressivo. Movimento contrário à trajetória, velocidade negativa, retrógrado. Agora, se o valor da velocidade estiver aumentando, é acelerado. E quando que você sabe que é acelerado? Quando velocidade e aceleração tiverem sinais iguais. Se o valor da velocidade estiver diminuindo, está pisando no freio, é chamado de retardado. E como é que você sabe que é retardado? Quando velocidade e aceleração tiverem sinais contrários. Esta foi a teoria da aula de hoje. Então agora quero agradecer a sua presença, agradecer que você esteja me acompanhando aí e quero pedir para você se inscrever nas minhas redes sociais, se inscreva no meu canal. Quero pedir a você que você divulgue meu canal para os seus amigos, a sua escola, para que ele chegue a mais pessoas possível. Tá bom? Vamos então agora para exercícios? Vamos lá. Exercício número 1. Uma partícula está em movimento com a equação horária do espaço dada por S igual a 4t² menos 10t mais 7. Qual a trajetória da partícula? Ih, galera, a trajetória da partícula não dá para saber por função horária. A função horária, ela mostra como sua posição está mudando no decorrer do tempo, independente da trajetória da estrada ser reta ou ser sinuosa. Então, pela função horária do espaço, não dá para a gente achar a trajetória. Ah, mas Sérgio, é de segundo grau, então é uma parábola. O gráfico dessa função é uma parábola. Mas o formato do gráfico não tem nada a ver com o formato da estrada. Pode ser uma reta, pode ser uma estrada sinuosa que vai ter essa mesma função, tá bom? Então não dá para saber o formato da trajetória a partir de uma função horária, tá? Então, resposta aqui da letrinha A. Não é possível determinarmos. Ok? Vamos agora para a letra B. Calcule no instante t igual a 1 os valores da velocidade e da aceleração. Então aí você vai querer precisar da velocidade naquele instante e da aceleração naquele instante. Então você precisa daquela história de derivada. Aulas anteriores aí, gente. Então vamos lá. Se eu aplico a derivada, eu saio da função do espaço e chego na função da velocidade. Vamos lá? Regrinha do tombo. 2 vezes 4, 8. Era t² vira t. Menos, deriva 10t. O expoente aqui é 1. 1 vezes 10. Ih, você não está vendo nada aqui, né? Agora sim, né? Bom. Então a única coisa que você perdeu aqui foi a derivada. Então vamos lá de novo. Porque o resto aqui eu já tinha explicado para vocês que não é indeterminado, né? Então não tem problema. Então vamos lá. Então aqui, ó, derivada, ó.
Então, S, função horária do espaço, se você aplica a derivada, você chega na função horária da velocidade. Lembrando que explicação sobre derivada eu dei nas aulas anteriores, tá bom? Então você sai da função do espaço, chega na função da velocidade. Derivada de 4t², o 2 desce multiplicando, fica 8t², cai o grau, fica t. Então, derivada de 4t² é 8t, menos derivada de 10t. O expoente aqui é 1 vezes 10, dá 10. E derivada de t, t a primeira, cai para t elevado a zero, que é 1. 1 vezes 10 é 10. Então, já está aqui. E aqui mais 7 é constante, é um número puro, não tem letra t, a derivada é nula, eu nem vou escrever. Isso foi para nós obtermos a função horária da velocidade. Se eu derivar mais uma vez, eu vou chegar agora na função horária da aceleração. Então vamos lá. Derivada de 8t, o expoente aqui é 1, 1 vezes 8 é 8. Menos 10, aqui é constante, derivada de constante é 0. Pronto, então a aceleração é 8. Pronto, galera, já fizemos as duas derivadas, então eu já sei aqui a função horária do espaço, a função horária da velocidade e a função horária da aceleração. Então vamos lá. Ele quer saber no instante t igual a 1. Então vamos lá. No instante t igual a 1, se ele me dá o tempo, dá para achar a velocidade. Dá para achar o espaço também, se quiser. É só pegar esse tempo 1, substituir aqui no tempo, ó, e aí você descobre quanto vale o espaço. Mas eu não preciso do espaço, preciso da velocidade. Então eu vou substituir aqui, ó, na função da velocidade. 8 vezes 1 menos 10. Então quanto vale essa velocidade? 8 vezes 1 é 8. 8 menos 10 dá menos 2 metros por segundo. E agora aqui a aceleração. Né? A aceleração eu vou escrever aqui embaixo, que aí continua com a imagem grande. A aceleração, como a gente já tinha visto, ela é igual a 8 porque a gente obteve da derivada aqui da velocidade. E não tem letrinha t. Se não tem letrinha t, para qualquer tempo, inclusive no tempo 1 segundo, a aceleração vale 8. Então já está aqui, ó. A aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então o que nós achamos? Nós encontramos a velocidade no instante que ele deseja e encontramos a aceleração no instante que ele deseja. Agora está na hora da gente fazer a análise, porque ele quer saber o seguinte. Já fizemos a letra B. Isso foi a letra B. Então, letra B está aqui. Letra C. Classifique o movimento em progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado nesse instante 1 segundo. Então vamos lá. Para saber se é progressivo ou retrógrado, você tem que olhar o sinal da velocidade. Velocidade positiva é progressivo, velocidade negativa é retrógrado. Como aqui nesse caso a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. E agora, para falar se é acelerado ou retardado, você tem que olhar os dois sinais. Retrógrado tem acento. Para falar se é acelerado, tem que ter velocidade e aceleração com sinais iguais, os dois positivos e os dois negativos. Para falar que é retardado, velocidade e aceleração com sinais contrários. Se um é positivo, o outro tem que ser negativo. É o caso aqui. A velocidade é negativa e a aceleração é positiva, então é retrógrado e retardado. Ou seja, vamos traduzir, o cara está nesse instante, 1 segundo, o cara está voltando pela rua e pisando no freio. É isso. Tá bom? Vamos então agora para o exercício número 2. Está na tela. No número 2, o cara está falando o seguinte. Uma partícula se desloca em uma trajetória retilínea e o gráfico espaço pelo tempo está representado a seguir. Aqui eu tenho uma dica, galera, uma dica gráfica. Se o gráfico for... Então, vou até anotar aqui em caneta vermelha. Vamos anotar em vermelho? Tá aqui, ó. Então, aqui, dicas gráficas, tá? Então, dicas gráficas. Se o gráfico for... Então, primeiro gráfico aqui, ó. Espaço pelo tempo, como é o caso aqui desse gráfico, espaço pelo tempo. Se for uma parábola boca feliz, significa aceleração positiva. E se for uma parábola boca triste,
significa aceleração negativa. Sérgio, prova isso para mim? Não, na aula de hoje eu não vou provar, galera. Vou provar só na aula de movimento uniformemente variável. Aí lá vai fazer sentido, tá? Aqui vai ficar como dica. Então, dica para gráfico do espaço. Velocidade positiva. Desculpa, formar parábola boca feliz é aceleração positiva. Parábola boca triste é aceleração negativa. Aqui ele está querendo saber o que está acontecendo em T, na letra A, o que acontece no instante T2. Então vamos lá. Repare que antes de T2, a posição do objeto estava diminuindo. Isso aqui é gráfico de espaço, então a posição está diminuindo. E depois do instante T2, a posição começa a aumentar, ou seja, o cara estava voltando e depois do instante T2 ele está avançando. Então, no instante T2 é justamente o momento da inversão do movimento. Então, resposta da letra A, no instante T2, inversão do movimento. E qual é a dica da inversão do movimento mesmo? É o momento em que ele tem que parar para voltar. Então, nesse instante T2, a velocidade vale 0. Agora ele quer saber o seguinte, letrinha B. Classifique o movimento como progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado, nos intervalos de 0 a T2 e também de T2 até T3. Então vamos lá. De 0 até T2. Então vamos fazer aqui letrinha B, intervalo de 0 até T2. Qual é a certeza que nós temos mesmo? Nós temos a certeza de que a aceleração, ó, parábola boca feliz, a aceleração é positiva. Isso não tem dúvida. Agora, qual é a outra análise que nós temos aqui? A outra análise que nós temos aqui, ó, repare, a posição está diminuindo. O cara está voltando pela rua. Se o cara está voltando pela rua, a velocidade é negativa. Agora que você enxergou o sinal da velocidade, enxergou o sinal da aceleração, fica fácil fazer análise. Velocidade negativa significa que o movimento é retrógrado. Agora olha os dois sinais, para falar se é acelerado ou retardado. A aceleração é positiva e o outro a velocidade é negativa, sinais contrários. Então, além de ser retrógrado, além dele estar voltando, ele está pisando no freio. É retrógrado e retardado, porque os sinais são contrários. Um é positivo, outro é negativo. Então ele está voltando pela rua e pisando no freio. Tanto que no instante T2 ele parou. Agora vamos ver no instante T3, de T2 até T3. Então vamos lá. Do instante T2 até o instante T3, vamos ver o que acontece. Bom, qual é a certeza que nós temos? Gráfico de espaço, parábola boca feliz, eu já sei que a aceleração é positiva, certo? Vamos agora analisar a velocidade. Repare que a partir do instante T2, a posição começa a aumentar. Ou seja, a velocidade é positiva. Então, agora que você já sabe o sinal da aceleração, já sabe o sinal da velocidade, já dá para classificar. Primeiro, para falar se é progressivo ou retrógrado, é só olhar o sinal da velocidade. Velocidade positiva, então é progressivo. Agora, para falar se é acelerado ou retardado, tem que olhar os dois sinais. Se forem sinais iguais, é acelerado. Se forem sinais contrários, é retardado. Aqui os dois são positivos, então é acelerado. Então aqui está, esse gráfico representa na primeira metade um cara que está voltando e pisando no freio. Aí no instante T2 ele está parado, é o momento da inversão. E do instante T2 em diante, ele passa a progredir pela rua, no sentido a favor da trajetória, e acelerando, tá certo? Essa foi a questãozinha número 2. Vamos agora para a questãozinha número 3. Agora eu tenho outra dica. Gráfico da velocidade. Na questão anterior, era gráfico do espaço. A dica era uma. Agora é gráfico da velocidade. A dica é outra. Vamos lá? Vem comigo. Ó. Então, primeiro anota a dica. Tá?
Aqui, ó, dica. Gráfico da velocidade. Se o gráfico da velocidade pelo tempo... Deixa eu fazer aqui o gráfico primeiro para vocês. Se o gráfico da velocidade pelo tempo for crescente, é aceleração positiva. Se ele for decrescente, é aceleração negativa. Essa aqui é a dica, tá bom? Então, gráfico da velocidade, velocidade crescente é aceleração positiva. Gráfico da velocidade com gráfico decrescente é aceleração negativa. Muito bem. Então, agora ele quer saber quanto vale a aceleração escalar no instante t1 e t3. Então, vamos lá. Então, a letrinha A é mais conceitual, né? Eu vou anotar a letrinha A aqui mesmo, ó. Repare que antes do T1, crescente, velocidade positiva. Depois de T1, decrescente, velocidade negativa. Então, antes do T1 era um número positivo, depois o número negativo. Então, o T1 é bem a transição entre o número positivo e o número negativo, é o nulo, né? Então, tanto aqui quanto aqui, repare que o gráfico tinha um comportamento, velocidade, aceleração positiva, né? E depois outro comportamento, aceleração negativa. Então aqui é bem a transição dos dois comportamentos. Então no instante t1 e no instante t3, é o momento em que se alterna o comportamento da aceleração, de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Ou seja, nesse momento, a aceleração vale zero. Então já matei a letra A. Letra B. Classifique o movimento nos trechos 1, 2, 3 e 4. Ele chama de trecho 1, 2, 3 e 4. Vou anotar aqui, ó. Trecho 1 está aqui, trecho 2 está aqui, trecho 3 está aqui e trecho 4 está aqui. Tá bom? Então eu vou analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui. Eu vou analisar separadinho aqui, ó. Vai ficar bonitinho aqui, ó. Primeiro trecho, vamos lá. Primeiro trecho, primeiro, vamos analisar a velocidade, que é mais fácil, tá? Então vou colocar aqui, ó. Trecho 1, trecho 2, trecho 3 e trecho 4 para encerrar. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai analisar as velocidades. É fácil. Por quê? Porque é gráfico da velocidade. O que tiver acima do zero é velocidade positiva. O que tiver abaixo do zero é velocidade negativa. Então, no trecho 1, no trecho 2, o gráfico está acima do zero. Então, aqui, ó, velocidade positiva, velocidade positiva. No trecho 3 e trecho 4, o gráfico está abaixo do zero, então é velocidade negativa. Não tem erro, tá vendo? Tranquilinho. Agora vamos analisar a aceleração. A aceleração eu dei a dica aqui, ó. Se o gráfico for crescente, aceleração positiva. Se ele for decrescente, aceleração negativa. Aqui, ó, gráfico crescente, aceleração positiva. Aqui, ó, gráfico decrescente, aceleração negativa. Terceiro trecho, gráfico decrescente, aceleração negativa. E o último, ó, gráfico crescente, aceleração positiva. Pronto. Agora que nós sabemos todos os sinais de velocidade e de aceleração, dá para a gente falar se é progressivo ou retrógrado, se é acelerado ou retardado. De novo, vou repetindo para você ir memorizando. Quando que você sabe que é progressivo? É progressivo quando a velocidade é positiva. O cara está avançando a trajetória. Quando o cara está voltando, a velocidade é negativa, é retrógrado. Então já anota aqui, ó. Velocidade positiva, progressivo. Aqui também, ó, velocidade positiva, ó, progressivo. Já no trecho 3 e trecho 4, a velocidade é negativa, o cara está voltando. Então é retrógrado. Retrógrado. Aqui, ó, retrógrado. Deixa eu escrever de novo, né? Foi errado ali? Não pode ficar errado.
retrógrado. Pronto. Agora, a gente tem que falar se é acelerado ou retardado. Para falar se é acelerado ou retardado, você tem que olhar nos dois sinais. Se eles forem iguais, é acelerado. Se eles forem contrários, é retardado. Aqui, ó, velocidade positiva, aceleração positiva, então é progressivo e acelerado. Aqui, ó, velocidade positiva com aceleração negativa, está pisando no freio, então é progressivo e retardado. Aqui, velocidade negativa, ele está voltando, é retrógrado, com aceleração também negativa, então ele está voltando e pisando no acelerador. Acelerado. Sinais iguais, ó, os dois negativos. Aqui a velocidade é negativa, a aceleração é positiva, então ele está pisando no freio. Então é retrógrado e retardado. Retardado. Muito bem. Então essas são as dicas, né? Velocidade positiva, progressivo, velocidade negativa, retrógrado, velocidade e aceleração com sinais iguais, acelerado, com sinais contrários, retardado. Tá bom? No slide anterior eu te dei a dica do gráfico do espaço. Parábola boca feliz, aceleração positiva. Parábola boca triste, aceleração negativa. E nessa questão número 3 eu dei a dica para gráfico da velocidade. Gráfico da velocidade, reta, gráfico crescente, não precisa nem ser reta, né? Se for crescente, aceleração positiva. Se for decrescente, aceleração negativa. Vamos então para a nossa última questão desta aula. O cara está te dando aí, ó, uma função horária do espaço, ó, espaço e tempo, espaço e tempo. Então vamos lá. E ele quer saber na origem dos tempos. Sérgio, o que significa essa frase origem dos tempos? Origem significa onde começa. Onde começa quem? Os tempos. Então a dica é o tempo vale zero. Tá bom? Então primeiro eu vou reescrever a função horária do espaço. S é igual a 2t ao cubo menos 5t quadrado mais 2t menos 10. Muito bem. Você já viu em aula anterior que se você aplicar a derivada, você sai da função do espaço e chega na função da velocidade. Vamos lá. Regra do tombo, expoente décimo multiplicando, 3 vezes 2, 6, era t ao cubo, vira t ao quadrado. Menos 2 vezes 5, 10, era t ao quadrado, vira t elevado à primeira. Mais 1 vezes 2, 2, derivada de constante é zero. Se você aplicar a derivada, aí você chegou, né, nesse caso aqui, na função horária da velocidade. E se você aplicar a derivada mais uma vez, você vai chegar agora na função horária da aceleração. Então vamos lá. O expoente desce multiplicando. 2 vezes 6, 12, era t ao quadrado vira t, menos derivada de 10t é 10. Pronto. Então eu tenho a função horária do espaço, a função horária da velocidade e a função horária da aceleração. Dá para achar o espaço no tempo zero. Vamos achar? Para treinar? Não precisaria, mas vamos lá, só para treinar. Então ficou S é igual a 2 vezes 0 ao cubo menos 5 vezes, no lugar do tempo você coloca 0, né? 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, certo? Menos 10. Então, qual é a certeza que nós temos? O espaço no instante zero vale aqui morreu, aqui morreu, aqui morreu, menos 10 metros. Pronto. Né? Vamos agora usar esse tempo zero na função da velocidade. Então, velocidade é igual a 6 vezes 0 ao quadrado menos 10 vezes 0 mais 2. Então, 0, aqui é 0, então a velocidade vale mais 2 metros por segundo. E vamos agora aplicar esse tempo na função da aceleração. A é igual a 12 vezes 0 menos 10. Então, a aceleração vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. É isto.
E agora ele pede para você classificar se é progressivo ou retrógrado, se é acelerado ou retardado. Quando que a gente sabe que é progressivo, é só olhar o sinal da velocidade. Velocidade positiva é progressivo, como nesse caso. Então o movimento é progressivo. E agora, para falar se é acelerado ou retardado, tem que olhar os dois sinais, tanto o sinal da velocidade quanto da aceleração. Se forem iguais é acelerado, se forem opostos é retardado. Então vamos lá. Velocidade positiva com aceleração negativa, sinais contrários, então é progressivo e retardado. É isso, galera. A alternativa correta, progressivo e retardado. A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Quero muito agradecer quem está acompanhando aí as minhas aulas. Quero agradecer em especial também aos meus alunos, meus queridos alunos que acompanham as minhas aulas presenciais e estejam também acompanhando aqui as aulas online. Tá? Palmas para vocês aí que estão se esforçando, se dedicando. Tenho certeza que o resultado positivo virá para vocês é uma questão de tempo, tá bom? Torço por todos vocês, para quem é meu aluno presencial, para quem não é meu aluno, para que vocês se dediquem e vençam aí na busca de vocês, tá bom? Contem comigo, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula, galerinha. Aquele abraço. Tchau, tchau.